Olá, boa noite. Está no ar mais um episódio do Identidade, esse nosso programa de boas conversas, de bate-papo descontraído e que sempre conhecemos histórias inspiradoras por aqui. Então seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao programa de hoje. Hoje vamos conhecer a história do Felipe Rima. Ele que cresceu num ambiente de crime, onde o próprio pai tinha arma em casa, mas ainda na adolescência conseguiu perceber outro caminho. E não só mudou o rumo da sua vida, como conseguiu tirar toda a sua família desse caminho ruim. Incrível, né? E foi através da arte, da música e da poesia que Felipe Rima mudou de rumo. Aproveita que estamos só no começo do programa e já compartilha o link com os seus amigos e familiares, viu? É bem simples. Acesse youtube.com/novotempo agora mesmo. Lá vai estar passando a programação da TV simultaneamente. Clica no botão compartilhar e pronto. Envia para quem você quiser. E claro, todos os episódios do Identidade estão numa playlist na nossa plataforma do YouTube e também na plataforma digital ntplay.com/identidade. E estamos também abertos a ouvir a sua opinião e também saber se você tem alguma história interessante como a de hoje para indicar para a gente. Basta entrar em contato com a nossa equipe pelo e-mail identidadegeral@novotempo.com. Estamos esperando o seu contato, combinado? Eu vou para uma pausa rápida, mas são só 30 segundinhos e em seguida o Felipe Rima já vai estar aqui conectado com a gente para contar detalhes dessa história de superação. Eu te espero. Felipe Rima é jovem, natural do Ceará, é marido, pai, é poeta, músico, escritor, rapper, empreendedor social e produtor cultural. Mas nem sempre foi assim. Quando criança, morava numa favela em Fortaleza, no Ceará, onde, como muitas, falta saneamento básico, tem carência de rede de esgoto, de rede de energia, onde tudo é muito precário e o crime acaba sendo uma das maiores opções de subir na vida. Seu pai tinha um bar ali na comunidade que ele frequentemente via policiais vendendo armas para o seu pai ali mesmo, sem se importar com a presença de uma criança. Criança essa que gostava de jogar bola e um dia, com 8 anos de idade, teve a bola furada. Seu único brinquedo, objeto de alegria da vida, já não existia mais e aquela criança chorou. E o pai logo interviu, dizendo que chorar não era coisa de homem. E então ele deu uma arma para aquela criança carregar e disse: "Sente o peso, isso sim é coisa de homem". Toda a família do Felipe era do crime. Esse era o caminho dele também. Mas um dia, já na adolescência, por volta ali dos 14 anos, um amigo o convidou para frequentar um projeto social. E foi ali que o rumo da vida dele mudou. Mas quem vai contar essa trajetória pouco comum é ele mesmo, o Felipe Rima, que prontamente atendeu ao nosso convite e já está conectado aqui com a gente. Felipe, boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao Identidade da TV Novo Tempo. Boa noite, fico muito feliz em poder estar aqui com vocês, agradeço aí o convite. Estou aqui para a gente poder fluir, trocar essa ideia que conduz a minha missão de inspirar as pessoas pelo mundo. Então, antes de tudo, gratidão e estou aqui à disposição. Tamo junto. Legal, Felipe. Eu queria começar contando que você contasse um pouco sobre a sua estrutura familiar, né? Em quantos irmãos vocês eram, como que era ali a sua infância naquela comunidade de Fortaleza? Eu nasci numa comunidade chamada Zareia, que fica aqui em Fortaleza, num bairro chamado Papicu, próximo à Praia do Futuro. Então, a gente pode geograficamente falar que é a zona leste de Fortaleza, na parte perto da praia já. E eu nasci na comunidade onde não dispunha de muitos recursos. É uma comunidade comum do Brasil, uma periferia bem, recursos rudimentares, tanto para vida em família, como trabalho, escola, lazer. Então, foi dentro desse contexto e desse cenário, né, em que eu me vi nascendo, que eu descobri o mundo, descobri os meus sonhos. E eu venho de uma família onde até os 10 anos de idade eu era o caçula.
E aí depois nasceu meu irmão mais novo, que fechou os quatro, né? Os quatro filhos da minha mãe com meu pai. Então nós somos quatro irmãos, né? Comigo. Conheci o meu terceiro irmão quando eu já tinha 10 anos de idade, onde ali eu já tinha até, de certa forma, uma outra concepção da vida, mesmo sendo uma criança com 10 anos de idade, eu já tinha absorvido muitas informações que lá na frente, depois eu conto essa história, meu irmão mais novo não visitou, visitou outras referências que a gente podia apresentar para ele. Certo. E como muitos moleques, Felipe, você sonhou em ser um jogador de futebol um dia, né? Como é que era esse sonho? Quem ali foi te inspirando a seguir essa carreira? Na verdade, assim, quando eu tinha 8 anos de idade, foi quando eu descobri o meu primeiro grande sonho, né? Eu costumo dizer para as pessoas que eu tive três grandes sonhos na vida. E o primeiro foi ser um jogador de futebol. Na época, eu tinha 8, 7 anos e era 1994. E o que aconteceu no mundo do futebol em 1994? A Copa Copa do do Mundo. Mundo, em que o Brasil foi tetracampeão. E eu, assim, não sei aí se vocês percebem, mas eu sou uma pessoa de estatura pequena, eu sou pequeno, eu sempre fui pequeno, o menor da turma, o baixinho. E isso, todas as vezes que as pessoas se referiam a mim como baixinho, nunca era de forma altiva, nunca era de forma que me elogiasse em relação ao meu tamanho. Sempre era de forma pejorativa. E não era muito bom ser chamado de baixinho, até porque eu não tinha uma referência de que ser baixinho poderia ser massa. Até que na Copa do Mundo, o Romário, né, o jogador de futebol, era o ícone da seleção brasileira. E numa dos jogos, eu com a televisão ligada, eu vi o Galvão Bueno falando: vai Romário, vai baixinho. O Bebeto tocou para ele, ele fez o gol. E depois do jogo, o Romário foi ser entrevistado. E o repórter também, estou aqui com o baixinho e tal. E o Romário, altivo, disse que, independente do que o mundo pensasse, o Brasil ia ser campeão do mundo e ele podia anotar no nome dele, que ele ia ser o melhor jogador da Copa e eles iam ser campeão. E se não fosse, a responsabilidade era dele. Aquilo me tocou, me chamou muita atenção, porque, primeiro, em nenhum momento o Romário se incomodou em ser chamado de baixinho, né? E segundo, que mesmo sendo baixinho e as pessoas chamando ele de baixinho, ele garantiu um resultado. Pensei, eu posso também ser grande como o Romário é, e aí a ferramenta seria o caminho, seria o futebol, né? Porque é até um sonho comum entre os adolescentes do Brasil inteiro. Então, assim, o Romário, o meu primeiro grande sonho era ser um jogador de futebol e ele era o ídolo que eu me inspirava. Legal. Agora, ainda na infância, né, com seus 8 anos, como eu já comentei, a sua bola furou, você chorou. Seu pai disse que chorar não era coisa de homem, te apresentou uma arma e disse que aquilo sim era coisa de homem, né? Com aquela idade, não dava muito para compreender o que aquilo significava. Ou você já tinha uma noção ali da vida do crime, que talvez essa pudesse ser o seu novo sonho, digamos assim. Na verdade, não. Assim, eu fui pegue de surpresa porque eu tinha exatamente esse sonho de ser um jogador de futebol, mas eu não tinha bola. E no Dia das Crianças parou um caminhão, houve um evento em que tinha um caminhão com quatro homens dando brinquedo para as crianças em cima do caminhão. E no meio da muvuca eu consegui pegar uma bola, que era uma bola dente de leite, né? A bola mais barata do mercado. No entanto, essa bola fez os meus olhos brilharem e eu senti aquela vontade de chorar, só que de felicidade. Sabe aquela emoção que você quer chorar de feliz, de tão irradiante que é aquela situação? E eu com aquela bola, eu chamei os meus amigos para brincarem e eu chutei a bola no muro do prédio, que tinha os pegas ladrões, né? Que é os ferrinhos que chama pega ladrão, e furou a bola. Não deu nem assim 20 minutos de alegria. Com um detalhe, né? Foi eu quem furei a bola. Então, assim, eu não podia olhar para o lado e dizer, olha, a culpa é sua. Foi eu que furei a minha própria
Então é duro esse confronto de você amargar que você furou sua própria bola, reconhecer isso. E como criança, só me restou chorar e lamentar e eu fui para casa. Como eu acho que a maioria das crianças que choram na rua vão para casa, quando a casa representa um lar que é protetivo. E aí eu fui para casa, meu pai estava bem na porta, assim, foi quando ele me flechou com os olhos e perguntou por que eu estava chorando. Aqui no Ceará a gente fala macho, né? Então ele falou: ei, macho, tu tá chorando por quê? E eu falei: a minha bola furou. Então meu pai, ele me olhou nos olhos e disse: engole o choro, macho. Homem que é homem não chora. Não parou aí o impacto, porque veja, eu venho da minha maior felicidade, encontro a minha maior frustração e estou indo diante da minha maior referência. Só que quando ele diz homem que é homem não chora, automaticamente, intrínseco, está o sentimento de que não importa os seus sonhos, não importa os seus sentimentos. Você é homem, homem que é homem não chora. Então, meio que reduziu tudo a não pode chorar. Só que a bola, ela era um símbolo de que eu acreditava que com aquela bola, mesmo ela sendo a mais barata do mercado, eu conseguiria ser um jogador de futebol tipo Romário. E a vida, eu acredito que ela é repleta de símbolos. E nós somos condutores dele. Então, meu pai trouxe um outro símbolo. Ele tirou um revólver da cintura e falou: segura isso aqui, macho. Isso aqui é coisa de homem. Sente o peso. Então, assim, eu não imaginava o peso que um revólver poderia causar na vida da pessoa. Mas foi um símbolo tão impactante quanto a bola, porque veio do meu pai e era um simbolismo que eu fiquei pensando, né? Como meu pai tem um revólver? Porque eu só via nos policiais ou nos filmes. E de repente meu pai colocou na minha mão e eu segurei aquilo. Aí ali houve um despertar no meu olhar de criança para entender o que era e como era o contexto da minha família em relação a isso. Aí eu percebi ali já com 9 anos que toda a minha família era envolvida com crime, meu irmão mais velho, meus tios, meu pai. Com 10 anos eu cheguei da escola e vi policiais vendendo armas para minha família dentro da minha casa. Então aí foi que eu entendi, depois desse despertar, que existia outros elementos. A arma não estava isolada e nem apareceu do nada. Ela já vinha ali dentro de um contexto. E aí eu comecei a perceber que as referências mais fortes de sucesso, entre aspas, estariam no outro viés, não mais ser um jogador de futebol, que era uma coisa tão distante, que eu só via na televisão, tipo Romário. Era uma coisa tangível ali. Meu pai, meus tios, eles viviam ali protagonistas do crime na Zona Leste de Fortaleza. Então eu comecei a querer ir entender como que eu poderia ser desse ambiente um protagonista também, como meu pai era. Então, seu sonho mudou ali de jogador de futebol para, de repente, ser uma pessoa de sucesso dentro do crime, né? Até o dia em que o seu amigo, Mariano Penha, te fez um convite para ir num projeto social chamado Enxame. E lá tinha oficina de grafite, e como você era pichador, curtiu a ideia, mas chegando lá, a realidade foi diferente do que você imaginou. A gente vai fazer uma pausa rápida aqui para chamar o intervalo, e na volta você vai comentar sobre isso, sobre esse projeto social em específico e como aquilo impactou a sua vida, Felipe. Você de casa, então, não saia daí, a gente volta em instantes. Identidade de volta, hoje conhecendo a história do Felipe Rima, que nasceu numa favela em Fortaleza, no Ceará, numa família em que todos eram envolvidos com o crime, até a avó, e que sonhava em ser um chefe do crime ali da sua região para ter muito dinheiro, sucesso, mulheres bonitas, até que na adolescência conheceu um projeto social que mudou o rumo da vida dele. E ele continua conectado aqui com a gente. Felipe, eu quero saber exatamente isso. Como é que esse projeto social chamado Enxame mudou a sua vida, a sua perspectiva ali? Então, dos 10 até os 14, né, que eu acho que é a fase da adolescência, né, da infância para a adolescência, eu comecei a já entender que minha família estava dentro do contexto do crime e o sonho de ser jogador de futebol foi substituído pelo sonho de ser o sucessor do meu pai. Então, eu fui educado
a ser o sucessor do meu pai. E aí tinha uma razão, porque o meu irmão mais velho, ele estava preso, então ele não tinha muita altivez dentro desse ramo do crime. Ele se tornou um dependente químico, o que as pessoas chamam de nóia, né, na comunidade. Então ele não tinha mais aquele perfil de liderança, meu irmão mais velho. Os meus tios foram presos também, assassinados, e eu me vi dentro de uma pressão, né, de me tornar o sucessor do meu pai. Então, eu era quem acreditava que aos 25, 30 anos, eu poderia ser o sucessor do meu pai. E sonhei em ser o cara que ia dominar o crime na Zona Leste de Fortaleza. Foi então que, dentro desse tempo aí, dos meus 14 anos, eu recebi um convite de um amigo de infância, o Mariano, que foi na minha casa perguntar, né? Ele falou para mim: e aí, Felipe Macho, tem uma parada aí que dá certinho para nós dois e tal. Quando ele falou isso, eu até pensei quantas armas vai precisar e tal. Já estava fazendo um cálculo assim de. E aí, antes de eu perguntar, ele foi dizendo. Aí eu estava ouvindo rap na rádio comunitária e no intervalo do programa, uma professora falou que ia ter aulas de grafite. E como tu é pichador, vai ser massa, porque a gente vai usar o spray e tal. Eu falei, que da hora, que massa, mano. Vamos. Que hora é o projeto, né? Porque de manhã a gente tá livre, mas de tarde a gente vai para a escola e tal. E era de manhã o projeto, então a gente fez as inscrições e fomos chamados para participar do projeto, com a expectativa de chegar lá e ter um muro branco gigantesco para a gente fazer os grafites e a galera saber que foi a gente que grafitou lá e ficar considerado na comunidade. Então esse era o nosso objetivo, assim. Hoje até tem o meme, né? Expectativa e realidade. Só que quando a gente chegou lá, não tinha a aula de grafite, era um apanhado de oficina. E delas foi a primeira oficina de poesia, uma professora, Glória Diógenes, sugerindo a gente a falar um pouco sobre poesia. Aquilo foi assim, tipo, onde a gente se meteu, entendeu? Como que a gente veio parar aqui para falar de poesia, mano? Então foi assim, a gente ficou mesmo porque já estava ali. Se pudesse sair ali escondido, tinha saído. E aí ela sugeriu e trouxe a pauta do poeta Carlos Drummond de Andrade. E falou: olha, vou ler a primeira poesia que dizia assim, né? Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida das minhas retinas tão fatigadas, que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Enfim, foram cerca ali de 2 anos envolvidos com diversas oficinas que o projeto oferecia, como o grafite, a poesia que você falou, artes plásticas, fotografia, rap. E aí você percebeu que a chave da questão era o conhecimento, porque foram anos diferentes que você estava tendo ali muito aprendizado, você aprendia ali algo que era um paralelo, né? Que não era ensinado na escola, também não era ensinado ali na televisão, nem na rádio, nem na rua com os amigos, muito menos na família. O que você fez, Felipe, com esse conhecimento diferenciado que você teve ali no projeto? Porque nessa altura você já também não queria mais ser jogador de futebol e talvez nem chefe do crime mais, né? Eu, na verdade, com 2 anos, né, que eu estava no projeto, eu fiz a minha primeira viagem de avião. Eu fui para Brasília cantar rap, fazer poesia para 800 pessoas. Eu viajei de avião, eu fiquei no hotel hospedado, eu comi num self-service e eu fiquei perguntando para mim o que me levou ali, entendeu? Como que isso aconteceu? Foi um lapso de tempo que eu estava ali diante da cobertura de um hotel, tomando banho de piscina e comendo batata frita. E eu percebi que foi exatamente a soma dos conhecimentos que me fizeram evoluir nas minhas habilidades, que me levaram até aquele lugar ali, longe do Ceará, viajando de avião. E eu pensei, se eu buscar mais conhecimento, se eu começar a transmitir isso mais, eu posso ir muito mais longe. Então, através da arte, eu comecei a traçar um caminho diferente e com uma perspectiva em que eu queria ir aos lugares e trazer as novidades para a minha comunidade. Então, o meu primeiro impulso de transformação social foi exatamente esse.
Eu comi no self-service pela primeira vez e eu queria dizer isso lá na esquina da minha rua. Galera, é massa você poder escolher as comidas. A gente pode. Eu consegui. E os caras me abraçando e a gente se emocionar com 16 anos, pensando a poesia, ou seja, a palavra, a música, o rap, pode fazer a gente atravessar essas dificuldades sociais, pode fazer a gente chegar onde a gente não imaginou, aliada ao conhecimento da escola, dos professores, dos educadores. Então, eu comecei a perceber que o conhecimento, a educação e a arte seria a plataforma que iria me conduzir para os meus sonhos. Agora, para a gente encerrar, eu queria que você finalizasse deixando ali uma mensagem mais em forma de poesia, como você bem aprendeu, com as rimas que você costuma fazer, que foi inclusive esse nome que você pegou para você, né? Felipe Rima. Rima não é o seu sobrenome, mas você acabou sendo conhecido pelas suas rimas. Então, para a gente finalizar o programa de hoje, termina para a gente com uma rima muito especial para o nosso telespectador. Bom, para finalizar, primeiro eu quero Felipe Rima, adotei esse nome, né? Mas o meu filho, ele é o Lourenço Rima. Inclusive, ele pediu para eu mostrar para vocês aqui. Ele está ali fora e ele falou: pai, mostra para o pessoal que eu fiz isso aqui Que e, belezinha. e que eu estou aqui. Então, meu filho hoje, ele participa dos shows comigo, ele canta também comigo, ele tem 5 anos. E ele mandou eu dizer para vocês que ele fez e ele está aqui também, tá, pessoal? Legal. Um abraço para Assim, ele também, viu? Que ele siga aí os é seus o passos. Lourenço. Lourenço Rima. Lourenço Rima. Então, assim, dentro desse sentimento, né, de ressignificar, por isso eu citei meu filho aqui, e por todos os caminhos que eu passei com meu pai, meus irmãos, minha mãe, é que eu sei que eu suei, chorei, lutei para ter uma grana. Na estrada pelas ruas, poucas horas na minha cama. Longe da família, inspirando os corações, honrando a minha história e vivendo emoções. Você luta para ter uma grana e gastar tanto tempo pela grana e pouco tempo para a família. O tempo passa, te consome, tudo muda e você nem viu. E às vezes a grana chega, mas tua família sumiu. Mas se você não levantar e sair para trabalhar, o tempo vai passar. O que você vai conquistar? A confiança de um pai, o sorriso de uma mãe, momentos felizes, um brinde do melhor champanhe, encontrar os amigos, tirar uma onda, deixar fluir. O que que você precisa para se sentir vivo e sorrir? Qual o teu lugar, onde você quer chegar e quanto você pode pagar para essa vida desfrutar? A gente vive num mundo novo, né? Um novo mundo de aparência e hipocrisia. Ele é aniquilador de sonhos, ofuscador de poesia. É o mundo e os seus padrões, o que pode e o que não pode, onde quem pode, pode, e quem não pode, se sacode. Eles te fazem acreditar que tua vitória é inacessível. Eles te fazem acreditar que o teu sonho é impossível. Sabotam a educação, concentram bilhões, condenam um pivete que é avião, mas eles traficam ilusões. E a vida te apresenta os dois lados da moeda. Quem vai estar na tua glória? Quem vai estar na tua queda? E entre a vida e o mundo, está todo mundo lutando. Uns por um prato de comida, outros por um carro do ano. Mas só você que sabe a sua dor. Ninguém chora no seu lugar. Uns 2 ou 3 vão te dar amor e milhares vão te julgar. E os problemas são seus. Eles estão aqui para nos abater. Mas não podem tirar nem de mim, nem de você, o poder dos sonhos que eu vim aqui enaltecer. Por isso, eu estou feliz e transbordando meu sentimento nesse momento a todos vocês da audiência da TV Novo Tempo. Muito obrigado. Show, Felipe. Muito obrigado por ter aberto esse espaço aí na sua agenda, trazer essa mensagem tão importante, tão impactante, de que a gente não deve desistir dos nossos sonhos, viu? Que Deus continue abençoando você nesse seu trabalho de inspirar tantos jovens de periferia como você um dia foi
e ver que é possível vencer, mudar a realidade, viu? Muito obrigada pela sua mensagem. Gratidão, que Deus abençoe vocês e tamo junto. Vamos inspirar o mundo. É nóis. E a você aí de casa, uma ótima noite e a gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau.